resgatei aqui, quando você falou de reforma tributária, eu procurei aqui no meu WhatsApp uma publicação do Salim Mata sobre as normas tributárias editadas no Brasil, que eu acho importante para quem não sabe dar conhecimento. Em 30 anos foram publicadas mais de 390 mil normas tributárias. Dessas, 8,17% são normas federais. Aí nós temos 31,64% de normas estaduais e mais, deixa eu ver aqui, 60,19% de normas municipais. Ou seja, é uma reformulação completa em várias esferas que a gente realmente precisa fazer. Mas trazendo aqui mais que uma pergunta, um desabafo, Roberto, infelizmente a sensação no Brasil é de que nós não temos mais Covid, acabou, não tem calamidade, não temos problemas nos hospitais, a rede pública de saúde atende a todos, a fome não está batendo à porta das pessoas, as pequenas empresas não estão passando por dificuldades e o desemprego não está crescendo. Aliás, eu acho assim que a pandemia, a crise na economia parece que não são bastante para o nosso país. Enquanto isso, os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, estão ocupados no tom de confronto. E por isso não dá para dizer também que os problemas econômicos que nós vamos enfrentar serão ocasionados somente pela pandemia. E também, entre estados, ficará bem claro no futuro quem acertou, quem errou. Alguns, inclusive, fizeram até reajustes salariais antes do veto do presidente ao reajuste no PL de socorro aos estados ontem à noite. Nós não podemos esquecer que a liberdade, a democracia tem total relação com a economia. A gente sabe que nas guerras, nas ditaduras, sobram uma economia em frangalhos, confisco de bens, empresas somente as dos amigos do rei e milhares de miseráveis subjugados ao poder do Estado. E, lamentavelmente, nós vivemos num Estado, eu falo aqui da iniciativa privada, assim como eu quisesse dar uma chacoalhada em todos nós, né? E me coloco também nesse papel. Nós vivemos num estado de inércia, sensação de impotência, todas as semanas nós temos um fato novo, um completo arsenal de tentativas fantásticas de autodestruição do país de parte a parte, e nós temos que ser a voz dessa conciliação, dessa união, dessa pacificação. Mas fazendo uma retrospectiva de cenários passados, estava lembrando aqui, nós já tivemos inflação alta, baixo poder de consumo. Já tivemos poder de consumo, mas com juros e inflação altos. Hoje estamos diante dos tão sonhados juros baixos, mas com poder de consumo comprometido, e soma-se a isso o comércio internacional também comprometido e ainda podendo desembocar numa depressão gravíssima. E o pior é que não conseguimos ter uma coordenação de como vamos nos preparar para uma recuperação rápida, sustentável e principalmente inclusiva, porque a gente sabe que a desigualdade vai crescer muito. As soluções, você citou várias, né? E aqui a gente reforça, por exemplo, o acesso real ao crédito, um programa de baixa renda bem estruturado, as próprias concessões, privatizações, reformas, aumento de competitividade que você citou. Então, na sua visão, como destravar e como conciliar tudo isso nesse clima de completa instabilidade política e até de segurança nacional mesmo? Sem querer aumentar a confusão e o circo e tal, sem entrar muito, você disse assim, não quero entrar muito na política, mas como a gente conseguir destravar? Bom, Emília, eu acho que foi muito bacana o que você falou, porque a economia ela não tem muito segredo, enfim, do que a gente precisa e pode fazer. Se pudesse assim trazer um grande plano de recuperação econômica do Brasil, nós poderíamos reunir aí 5, 10, 15 bons economistas que nós temos no Brasil e fazer um plano fantástico. Eu não tenho a menor dúvida da factibilidade, da execuidade de um plano econômico no Brasil para a recuperação da nossa economia. Mas sem liderança, sem vontade política. E liderança, vamos deixar claro, não é só também do setor público. Nós temos crise de liderança também no setor privado, da sociedade civil. Por exemplo, as nossas federações de indústria, as nossas associações de classe poderiam estar mais ativas, mais eloquentes no momento desse, buscando
interferir nessa disputa entre o governo federal e os estados, entre setores de extrema esquerda, de extrema direita, levando uma polarização muito indesejada na política brasileira, que hoje estamos assistindo diariamente. Um dá uma iniciativa para lá, outro dá uma iniciativa para cá, um bate-boca de um nível quase que inaceitável do ponto de vista dos próprios depoimentos, dos próprios pronunciamentos, um baixo calão, aquela reunião presidencial que a gente assistiu, uma coisa horrível. Então, isso tudo deixa dúvida, que será que nós vamos ser capazes de um mínimo de união, um mínimo de concordância, de consenso para poder executar um plano econômico? Se não tivermos um consenso entre União, Estados e entre forças políticas do país, nós não vamos sair de onde estamos, de uma inércia, de uma situação praticamente de inviabilidade do ponto de vista de implantação de políticas públicas, de aprovação de reformas, né? A gente vê a questão da aprovação de reformas, quer dizer, uma Câmara e um Senado, muitas vezes, dialogando de forma ideológica ou de forma até adversária do país, porque, essas reformas são devidas há tanto tempo, deveriam ter em regime de urgência, serem aprovadas, serem discutidas, fica lá parado 6 meses, 1 ano, como se não tivesse um senso de urgência. O desemprego, ele não espera. O salário da pessoa que está sem salário tem que pagar o aluguel, tem que tirar o filho da escola, não consegue comprar remédio numa época de pandemia. É gravíssima a situação, para não falar das pessoas com fome. Então, nós podemos ter, inclusive, um cenário de convulsão social no Brasil. Eu não gosto de ser pessimista, eu tenho uma mente muito positiva, sempre de acreditar no ser humano e na evolução. Mas, em alguns momentos, nós estamos regredindo. O filme que nós estamos vivendo, às vezes, me parece assim, puxa, mas eu já vi isso lá atrás, estamos vivendo de novo a mesma situação. Por exemplo, como foi aquela época muito deprimente também da saída do Plano Cruzado em 86, 87, ou até um pouco mais para trás, nos anos 64, quando teve o golpe militar, toda aquela confusão com o Jango, a renúncia do Jânio. Nós estamos vivendo uma época de muita confusão política, onde nenhum plano econômico vai conseguir ter sucesso se não houver um mínimo de consenso, de união, como outros países estão fazendo, nós não estamos conseguindo no Brasil. Infelizmente, essa disparidade política no Brasil é um fato gravíssimo para qualquer sucesso do nosso país como um país que consegue olhar para frente com uma evolução socioeconômica favorável.